Imbecis do MTST invadindo a sede do Itaú em São Paulo, o jumentíssimo Guilherme Boulos marcando manifestação a favor da taxação dos ricos e super ricos no Brasil. Não se preocupe, o Brasil não corre o menor risco de dar certo. Vamos falar de cripto, né? Vou botar meu óculos aqui, porque trabalhar ninguém quer, né, camada de vagabundo? Sejam bem-vindos ao episódio 44 do Criptovlog e eu vou tirar o óculos rapidinho aqui para mostrar o jumentíssimo Boulos. Já vou falar de cripto. Jumentíssimo Boulos convoca ato na Paulista a favor de taxar ricos. Isso é muito bonito. Na cabecinha jumentinha da esquerda, os pobres são pobres porque eles são explorados e roubados pelos ricos. A grande verdade, meu amigo, é só você estudar quais países são mais livres, onde o Estado rouba menos das pessoas, e você vai ver que nesses países existem menos pessoas pobres. Um percentual muito menor da população é pobre do que nos países onde esses excelentíssimos jumentos aqui prometem trazer a justiça social. Quanto mais você taxa, quanto mais burocracia você tem, menos próspero vai ser um povo. Se você está na dúvida, eu não vou te mostrar isso hoje, mas bota no Google ranking liberdade econômica numa aba, na outra aba ranking facilidade de fazer negócios, tudo isso por países, né? Em outras abas você pode botar ranking PIB per capita. Aí você vai ver que os países que têm mais liberdade, mais facilidade de fazer negócio, menos impostos, menos burocracia, são onde os povos tem mais riqueza, onde tem menos pobreza. É assim nos Estados Unidos comparado ao Brasil, na Suíça, em Singapura, em Hong Kong. Me explica por que Hong Kong, que é uma ilhota no sul lá da China, enquanto era controlada pelos ingleses, chegou a produzir 30% de toda a riqueza da China. China, o país mais populoso do mundo, com um território gigante, uma ilha mínima do tamanho de Hong Kong produzia 30% de tudo que a China produzia, simplesmente porque ali havia liberdade econômica, muito menos pobres do que todo o resto da China. E mesmo a China tendo se aberto para o capitalismo, é assim até hoje. Hong Kong ainda é disparado o lugar que tem mais concentração de riqueza em toda a China. Portanto, esse jumento aqui está falando que vai taxar os ricos. Sabe o que acontece? Os ricos saem do país. Esse gráfico aqui mostra, só em 2024, o Brasil perdeu 800 milionários. E você pode ter certeza que quando esses 800 milionários saem do Brasil, eles levam a riqueza deles, eles fecham as empresas deles, e com isso muita gente perde emprego e o ciclo da pobreza só vai se aprofundando. Ninguém quer ficar num lugar onde é maltratado. Ninguém, nem numa casa, nem numa família, nem num país. Se você é um milionário, provavelmente você tem seus méritos, você produziu muita coisa, você teve perseverança, você criou sua empresa, você chegou lá, você atingiu seus objetivos, você criou empregos. Isso sim é fazer justiça social. Criar seu empreendimento e desenvolver e contratar gente e pagar salários e sustentar famílias, isso sim é justiça social. Não o que esses jumentos prometem. Brasil perdeu 800 milionários no ano passado, Reino Unido perdeu quase 10 mil milionários no ano passado e esse ano já perdeu 16 mil milionários. Por quê? Porque resolveram virar a terra do mimimi, a terra do esquerdismo, a terra do politicamente correto, impostos lá no alto, imigração totalmente aberta, crimes lá no alto, ou seja, problemas não tão ruins, mas parecidos com os do Brasil. Impostos lá no alto e o que o Estado entrega é uma bosta. Para onde esse pessoal está indo? Dubai, meu amigo. Só no passado, quase 7 mil milionários foram morar em uma única cidade, Dubai. Outra, Singapura. Quase 4 mil milionários se mudaram para Singapura ano passado. Sabe por quê? Porque nesses lugares eles não são roubados nem pelo Estado, em forma de imposto e burocracia e corrupção, e nem literalmente roubados no dia a dia, nas ruas. O inglês, hoje, ele corre o risco de andar nas ruas das grandes cidades de lá e ser roubado, ser esfaqueado, ter a filha adolescente estuprada. Quando ele vai para Dubai, nada disso vai acontecer e, além disso, ele não vai pagar uma libra de imposto na pessoa física. Pensa, gente. Você vai ficar num lugar em que você gasta muito com o seu estado e o seu estado só te devolve lixo, ou você vai se mudar para um lugar que você não gasta quase nada para sustentar o estado e o estado te devolve um país limpo, seguro, honesto e sem burocracia.
e com facilidade de fazer negócios. É por isso que Dubai está se tornando o centro da riqueza mundial. Bom, vamos falar de cripto e a verdade é que é um momento de indefinição. Vou começar pelos preços aqui. Bitcoin, fala só do Bitcoin. Mais tarde no vídeo eu vou falar de NEO e Cadena, que são as moedas que me interessam e que eu, inclusive, voltei para o mercado com Cadena. Pouquinho, mas voltei, com cautela, né? Bitcoin abaixo de 110 mil dólares, chegou a 110.400 mais ou menos hoje mais cedo, agora recuando. Vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin. Esse aqui é o gráfico diário e eu vou traçar aqui esse canal paralelo para mostrar a Bull Flag em que a gente está com o Bitcoin. Bull Flag é uma bandeira de alta, uma bandeira que indica, basicamente são duas linhas paralelas e o preço da moeda fica basicamente se movendo dentro desse canal. A gente pode até esticar aqui um pouquinho para ver que já tivemos 3 toques no suporte aqui dessa Bull Flag e 1, 2, 3 toques na resistência dessa Bull Flag. Essa aqui é a vela de ontem e ela superou essa Bull Flag pela primeira vez, o que dá uma perspectiva de rompimento dessa Bull Flag. E toda vez que uma Bull Flag é rompida, é possível que a gente tenha um estouro forte para cima. Vou mostrar o outro momento aqui no gráfico do Bitcoin em que a gente teve uma Bull Flag, mas foi uma Bull Flag mais longa, durou bem mais do que essa de agora. Mas logo depois a gente teve uma explosão muito grande, que foi quando a gente foi buscar a primeira all-time high do Bitcoin nesse ciclo. Essa Bull Flag aqui durou praticamente 200 dias. E quando ela começou a romper a resistência da Bull Flag, a gente ainda testou essa resistência como suporte algumas vezes e depois foi para all-time high ali em 108, 109 mil dólares. Portanto, é possível que a gente esteja entrando nesse momento. Mas eu vou mudar para o gráfico semanal aqui e mostrar por que para mim esse é um momento de indefinição ainda. Porque a gente pode ver que nesse momento aqui, desse rompimento da Bull Flag, a partir daqui mais ou menos, olha o que estava acontecendo com o Stochastic RSI no semanal. Estava lá embaixo, indicando que ele não tinha mais para onde. Esse é um indicador de momento, né, de inércia. O mercado estava lá embaixo há bastante tempo. Desde praticamente o início dessa Bull Flag, que ela veio depois de uma subida do Bitcoin, que levou ele até o patamar de 70 mil dólares. O Bitcoin perdeu inércia e permaneceu bastante tempo, praticamente todo esse tempo, abaixo do patamar de 20, aqui no Stochastic RSI. E aí, quando houve esse cruzamento e as linhas passaram de forma definitiva acima do patamar de 20, vieram buscar aqui o topo, aí sim o Bitcoin saiu de um preço de mais ou menos 50 mil dólares e foi buscar alta histórica em 108 mil dólares. A partir dali a gente perdeu o momentum, o Bitcoin despencou até 70 mil dólares, ganhou momentum de novo, batemos alta histórica de novo. No dia em que eu comecei o CryptoVlog, em maio, há 44 dias atrás, ou 45, e desde então houve um cruzamento para baixo. E o momento em que a gente está agora é um momento de indefinição, porque as linhas, apesar do preço estar muito próximo da alta histórica, as linhas do Stochastic RSI estão apontadas para baixo e abaixo do patamar de 80. Isso é um indicador de que a gente tem tendência de, no mínimo, lateralizar por mais um tempo. É por isso que eu acho que a gente não vai sair dessa Bull Flag aqui agora, já nessa oportunidade. Eu acho que a tendência é que a gente volte a buscar essa Bull Flag e ela... saiu aqui. E ela se estenda. Deixa eu ver se eu consigo estender ela aqui. Consigo. Eu acho que a tendência é que a gente fique quicando aqui dentro desse patamar por mais um tempo. Enquanto isso, o Stochastic RSI vem mais para baixo. E aí, quem sabe, lá por início de agosto, algo assim, a gente tenha inércia para voltar a buscar uma subida forte, sair dessa Bull Flag
e aí sim ir buscar a all-time high definitiva desse ciclo. Bom, tudo isso que eu estou falando é óbvio que nada no mercado é uma certeza. Como existe sim a possibilidade de a gente já estar saindo desse momento de lateralização e entrando sim nesse possível rally de alta histórica do Bitcoin, eu comecei a me posicionar em Cadena. Eu até entrei em Neo ontem e vendi já poucas horas depois com um lucrinho de 3%. Mas Cadena, no gráfico diário, ela já vem por volta desse preço de 40, 41 centavos há alguns dias. Mas quem pegou esse cruzamento no diário aqui, no Stochastic RSI, exatamente no dia 22 de junho, 10, 11 dias atrás, conseguiu pegar uma subidinha de 33 centavos até 42 centavos, quando as linhas se cruzaram aqui de novo e voltaram a descer. Nesse momento elas estão exatamente no patamar de 80 e é possível que a gente tenha um cruzamento para cima de novo, o que indicaria mais um movimento de alta aqui de Cadena. É por isso que eu resolvi entrar mais ou menos com 12% da banca que me sobrou. Já no gráfico semanal dela, as linhas estão aqui exatamente no patamar de 20 no Stochastic RSI. E o RSI está abaixo da média de 200. Então, juntando a informação do gráfico semanal com o gráfico diário, a verdade é que é um momento que não dá para a gente saber o que realmente está acontecendo. A gente precisaria de uma definição maior dessas duas linhas chegarem ao patamar de 0 aqui abaixo de 20 no semanal. Isso sim daria certeza para a gente, praticamente a certeza que a gente teria força para subir. Foi o que aconteceu aqui. Todo esse período aqui, desde fevereiro até abril, em que as linhas ficaram abaixo do patamar de 20, foi um bom momento para você comprar Cadena por volta de 40 até 30 centavos. Quando as linhas se cruzaram aqui e passaram do patamar de 80, houve essa subida forte de praticamente 100% de lucro. É uma oportunidade dessas que eu estou esperando, mas eu já estou preferindo e me posicionando porque é possível que a gente entre sim numa subida forte a partir de agora. Tudo vai depender do Bitcoin. Vou mostrar a Neo aqui rapidinho. Os gráficos são todos mais ou menos parecidos, né? Neo no diário está lá em cima no Stochastic RSI. E no semanal, Neo está aparecendo que vai cruzar para cima aqui próximo do patamar de 60. Isso pode ser muito positivo para a gente e Neo pode vir a explodir, quem sabe antes ainda de Cadena. Eu já mostrei em outros vídeos para vocês que quando o Neo faz essa curvinha no Stochastic RSI antes de chegar aqui embaixo, ele volta para cima e tem as maiores explosões recentes de Neo aconteceram nessa segunda chance que o Stochastic RSI dá aqui pra gente. Você vê aqui, daqui Neo saiu de 8 e foi buscar 26, 27. E nesse cruzamento aqui, também essa segunda chance que Neo deu pra gente, em abril do ano passado, a moeda saiu de 13 e foi buscar 23, 24 também. Então esse pode sim ser um momento de entrada em Neo. Eu sigo de olho e é possível que eu comece a alocar um percentual pequeno do meu capital de novo em Neo. Mas repito, é um momento de indefinição. Para esse mercado se definir mesmo, a gente precisaria que o Bitcoin rompesse realmente acima dessa bull flag e confirmasse algumas velas, pelo menos diárias, acima dessa resistência que virou suporte da bull flag. Isso indicaria que a gente está com um momentum para cima e isso poderia passar para as outras moedas. Poderia inclusive dar início à nossa tão sonhada alt season. Por enquanto, o que eu prefiro fazer é ir me posicionando bem devagar nas moedas. É possível que a gente tenha novas correções, buscando aqui 102 mil dólares, 105. É possível que tudo isso aconteça nos próximos dias e próximas semanas. Então vamos posicionando devagar e sem me alavancar. No momento em que a gente tiver a confirmação de algumas velas acima dessa bull flag aqui, eu vou começar a alavancar
2 vezes, talvez 3 vezes, 4, 5, subindo a alavancagem conforme minha confiança for subindo, conforme o mercado for indicando. O ideal mesmo seria o Stochastic RSI no semanal confirmar que a gente está numa inércia que não tem mais como continuar para baixo, e aí sim daria para alavancar com tudo para pegar mais uma subida dessa aqui do Stochastic, quem sabe de 100%, e alavancado 5 vezes me daria aí um retorno de 5 vezes em cima da moeda. Bom, no vídeo de amanhã eu vou falar para vocês como ganhar $100 literalmente de graça. Eu só estou esperando isso se confirmar na minha conta na Wix, que é uma outra corretora, tipo uma Binance, e confirmando que esse dinheiro vai entrar na minha conta, amanhã eu falo para vocês e indico que vocês façam o mesmo. São mais aí 500 e poucos reais para a gente brincar de cripto. Bom, por hoje é isso. Seguimos no momento de cautela, esperando o mercado tomar uma definição. Não é hora de entrar com tudo, nem em longs, nem em shorts, principalmente nas altcoins. É hora de esperar uma definição e eu vou mostrando para vocês a minha jornada. Bom, eu sigo no prejuízo de 91%, porque eu entrei aqui em cadena mais ou menos nesse preço, botei um percentual pequeno do meu dinheiro, então sigo ali nos meus 91% de prejuízo. Esperançoso, porém, seguimos com cautela. Por hoje é isso e aquele abraço especial aos nossos jumentíssimos Luli e Boulis. Valeu!